Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São João de Ávila, um santo talvez pouco conhecido entre nós aqui no Brasil, mas que foi proclamado pelo Papa Bento XVI em 2012 como doutor da Igreja. E todas as vezes que a Igreja proclama um santo como doutor da Igreja, ela está chamando nossa atenção para a doutrina espiritual e os ensinamentos destes grandes mestres. Estranhamente, São João d'Ávila só foi canonizado em 1970, portanto, de forma bastante tardia. Mas durante séculos, ele sempre foi citado nos tratados espirituais como sendo o mestre d'Ávila. Quem está acostumado a ler os livros antigos, não é? A toda hora, como diz o mestre Ávila, ele era o mestre Ávila. Por quê? Porque foi um grande autor de vida espiritual. Ele escreveu um dos clássicos da vida espiritual, que, pelo que eu tenho notícia, infelizmente parece que não está traduzido para o português, o chamado Audifilia. Mas existem trechos por aí que vocês podem encontrar, né, que é uma longa meditação sobre a vida espiritual. Ultimamente, o Brasil está descobrindo São João d'Ávila. A editora Molokai editou recentemente os seus sermões sobre o Espírito Santo, e a Paulus, se não me engano, os seus escritos a respeito do sacerdócio. Então, graças a Deus, o Brasil e o público de língua portuguesa vai poder então conhecer esse grande doutor da Igreja. Bom, é interessante nós, às vésperas da novena de Pentecostes, celebrarmos São João d'Ávila, por coincidência nesse ano, né? Começa amanhã a novena de Pentecostes, porque um dos grandes temas das pregações de São João d'Ávila era realmente o Espírito Santo, e é por isso também que foi publicado recentemente os sermões sobre o Espírito Santo de São João d'Ávila. São João d'Ávila era um sacerdote. Como é que foi a vida deste padre? E como é que o Espírito Santo agiu na vida dele? Vejam, ele nasceu numa cidadezinha, que ainda hoje é cidadezinha, 7.000 habitantes, no centro-sul da Espanha, não é? E ele foi estudar na grande universidade de Salamanca. Lá com seus 18 anos, porém, enquanto ele estudava, ele resolveu parar os seus estudos, voltar para a sua terra natal, para decidir a sua vocação. E aqui começa, não é, digamos assim, a chamar a atenção o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida de João d'Ávila. Ele realmente sabia mudar de rumo, mudar de direção na vida dele, ouvindo a vontade de Deus e ouvindo os apelos do Espírito Santo. Ele que estava então encaminhado para a carreira de advogado pelos seus pais, que eram de uma família, né, razoavelmente rica, ele decide então ser sacerdote. E vai estudar em Alcalá, dedicando-se ao estudo, à teologia, querendo ser padre, e quando finalmente ele foi ordenado sacerdote, com 26 para 27 anos de idade, os seus pais já tinham falecido. E ele então faz a sua primeira missa pela alma dos seus pais e dá todos os seus bens aos pobres.
ou seja, um homem de família rica, que com o primeiro ato do seu sacerdócio, dá todos os seus bens aos pobres. Só para vocês entenderem, ele era padre diocesano. Padre diocesano não tem voto de pobreza, ele poderia tranquilamente permanecer com todos os bens da sua família. Ele decidiu livremente entregar tudo e partir como missionário para o Novo Mundo, para a Nova Espanha, que era como era conhecido o México naquela época. Então ele vai para Sevilha para se preparar para ir em missão. Vejam aí novamente o Espírito Santo parece que conduz João d'Ávila para outro caminho. Ia ser advogado, o Espírito Santo, não, vai ser padre. Chega ao sacerdócio, o Espírito Santo vai ser missionário. Quando ele chega em Sevilha, está lá se preparando para partir em missão, o bispo de Sevilha intervém e o convence, e o Espírito Santo aqui novamente ilumina a vida de João d'Ávila, para que ele não vá para o México, mas que ele parta como missionário para evangelizar o sul da Espanha. E então, mais uma vez, obedecendo ao Espírito Santo, às inspirações divinas, a gente propõe e Deus dispõe, ele vai para o sul da Espanha e começa a pregar. Por inveja de alguns sacerdotes, porque a sua pregação realmente tinha um sucesso enorme e as conversões eram numerosas, João d'Ávila então foi denunciado para a Inquisição. Foi preso e ficou 1 ano na prisão. E a razão pela qual ele ficou 1 ano na prisão é porque ele não quis detratar os seus denunciantes. Ou seja, ele não quis mostrar os grandes culpados que o denunciavam. E ele aceitou ficar na prisão. E foi na prisão que ele iniciou a escrever o seu tratado Audifilia, que é um dos grandes livros da espiritualidade católica. Vejam só que coisa fantástica que é a ação de Deus e do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Eu quero chamar a atenção para isso, porque vejam como Deus age e o Espírito Santo age também na desgraça. São João d'Ávila não seria o grande santo que é, se o Espírito Santo não tivesse conduzido a tantas mortes. Morreu para o mundo, querendo ser sacerdote, aí depois morrem seus pais. Morreu para os bens desse mundo, dando todos os seus bens para os pobres. Morreu para o seu projeto missionário no México. E quando finalmente, ouvindo e obedecendo a Deus e ao Espírito Santo, ele sai como pregador no sul da Espanha, Deus permite que ele seja, por inveja, levado para a prisão. Era para João d'Ávila ter ficado muito chateado com o Espírito Santo. Poxa vida, como assim? Eu estou aqui obedecendo e só dá encrenca, só dá confusão, parece que tudo dá errado. E no entanto Deus tinha e tem os seus grandes propósitos também nas coisas que dão errado. E na prisão, João d'Ávila escreve um tratado espiritual de uma profundidade extraordinária. Depois, fazem o processo, aparecem 50 testemunhas a favor dele e somente 5 testemunhas de acusação. Ele é inocentado, mas mesmo assim é condenado a repassar nas cidades onde ele havia pregado para
acertar algumas coisas que na pregação dele não tinham ficado tão claras, e a Inquisição tinha medo que ele tivesse conduzido o povo à heresia erasmiana de Erasmo de Roterdã. E ele então vai obedientemente, humildemente, e refaz todo o itinerário de pregação pelos lugares onde ele tinha passado, para que não houvesse dúvida da fé católica que ele pregava. João d'Ávila, então, continuou o seu caminho de ensinamento espiritual, de pregação, até que aos 70 anos de idade ele falece, tendo feito coisas que influenciaram enormemente a história da igreja. É uma dessas pessoas que alteraram a história da igreja e que, se a gente não estuda, nunca vai conhecer. Por quê? Porque foi o mestre Ávila quem influenciou na vida de grandes santos, não é? Foi ele quem influenciou na fundação da Companhia de Jesus, tendo conhecido Santo Inácio de Loyola. Foi ele quem deu grande consolação a Santa Teresa d'Ávila. Ele leu o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila e escreveu para ela. Ele provavelmente nunca se encontrou pessoalmente com Santa Teresa d'Ávila, e aliás, diga-se de passagem, a palavra Ávila em São João d'Ávila não quer dizer que ele era de Ávila. Ávila aqui é sobrenome, ele nunca esteve em Ávila, tem nada a ver com Ávila, não é? Santa Teresa d'Ávila é que tem a ver com a cidade de Ávila. Bom, ele leu a vida de Santa Teresa, escrito por ela, e escreveu para ela, dizendo que realmente ela ia por um bom caminho, e isso foi grande consolação para Santa Teresa. E ele influenciou na conversão de São João de Deus, não é? Frei Luís de Granada e Companhia Limitada, mestres da caridade e da vida espiritual, e assim por diante, de tal forma que, no seu tempo, este humilde sacerdote, obediente, fez um grande bem à igreja. Dizem os seus biógrafos que ele teria renunciado 2 vezes ao episcopado e 1 vez ao cardinalato. Então teria sido eleito bispo 2 vezes, não aceitou. O Papa Paulo III quis fazer o cardeal, ele não aceitou, e morreu como simples sacerdote, e hoje é o padroeiro do clero secular, ou seja, dos padres diocesanos da Espanha. Quero então chamar a atenção para a docilidade que nós precisamos ter ao Espírito Santo. São João Ávila, que pregava constantemente, eram 4 temas espirituais que agradavam muito a ele. Era a cruz, a Eucaristia, Nossa Senhora e o Espírito Santo. Ele que pregou tanto sobre o Espírito Santo e sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas, não tinha nada de romântico na visão dele do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande dom de Deus que, infundido em nossas almas, nos dá a capacidade de transformar as calamidades da nossa vida, as misérias e os sofrimentos das nossas vidas, em grande dom de amor, e encontrar na cruz de Cristo assumida em nossas vidas o amor de Deus. Pensamos nessa novena de preparação para Pentecostes, novena do Espírito Santo, que nós iremos iniciar amanhã, que o Espírito Santo venha para nos ensinar o verdadeiro caminho do amor. Mesmo no meio das tempestades, das misérias de nossa vida, recebamos aquele que é o nosso defensor e o nosso consolador. Ele vem para nos defender
como defendeu São João d'Ávila e para consolar no meio das tribulações e nos dá a grande graça de, no meio das dificuldades de nossa vida, transformar a dor em amor.